Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Silmara de Carvalho e hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial para conversar aqui com a gente, que é a Aline, pastora Aline. Seja bem-vinda. Sim, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Você sabe que um dos propósitos aqui deste canal é trazer histórias de pessoas reais, né, para a gente poder compartilhar e assim a gente aprender uns com os outros, né, e que isso, a história do outro, a história do nosso próximo sirva de inspiração para a gente. E aqui eu falo muito com mães, Aline, né? Nós estamos hoje aqui num público que, a maioria do público que nos acompanha, né, é um público de mães, a gente fala aqui também de vida de mãe. E antes da gente começar aqui a entrar fundo no nosso assunto, apresente-se para nós quem é a pastora Aline, quem é a Aline, né, para que todos possam aí te conhecer, por favor. Amém. Com a palavra. Amém. Glória a Deus. Bom, eu sou a Aline, né, filha do rei, amo o que eu faço, mas antes de ser, né, uma pastora, eu sou esposa, eu sou mãe, né, sou serva do Deus Altíssimo. E tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Oba, né? É uma história, gente. É uma história, assim, legal, tem os pontos positivos, teve os pontos negativos também, mas que fez parte para colaborar, né, para quem eu sou hoje, né? Hoje, atualmente, eu dou aula em uma escola cristã e faço isso com muito amor, né? Lá na minha igreja eu sou líder do Ministério Infantil, né? Trabalho nesse ramo aí de cuidar de vidas, cuidar de crianças há mais de 10 anos. E estou muito feliz com o que eu faço. Que coisa boa, Aline. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A realidade de muitas de nós, né? Você tem a questão de você é esposa, você é mãe, você trabalha na igreja, você trabalha fora. Isso. A gente vai conversar um pouco desses desafios aqui também, tá bom? Certo. Você é mãe de quantos filhos, Aline? Duas meninas. Meninas. Uma de 14 e uma de 7. Hoje a gente pode dizer que exatamente uma tem o dobro da idade da outra. O dobro. 7 aninhos de diferença aí. Elas são muito diferentes entre si? Totalmente. São muito. Totalmente. Uma é mais calma, a outra já é agitada, bem diferentes mesmo. É um desafio. Então você já percebe que o jeito que tratou uma não é necessariamente o jeito que você vai tratar a outra criança, né? Não, então você como mãe, você já deve ter percebido isso se você tem mais de um filho. Não dá para ter as mesmas expectativas, né? Não dá para ter o mesmo trato, né? Apesar de que a gente ama igualmente, se você não tem, né? Se você tem essa dificuldade, peça a Deus, né? Para que a gente consiga amar os nossos filhos igualmente. Até a gestação, totalmente foi muito diferente. Suas gestações foram tranquilas, Aline? Foram tranquilas, trabalhei até o último dia, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, nunca parei, né? Até o Senhor falar, não, agora você vai parar para me ouvir. Você teve parto cesariana? Não, cesáreo. Queria normal, mas não deu certo. Os planos de Deus foram outros, né? Então tiveram... E você falou que elas são muito diferentes uma da outra, né? Elas brigam muito? Apesar da diferença de idade? Às vezes sim, às vezes não, porque tem aquela coisa assim, ai mamãe, né, a Laura tá mexendo aqui nas minhas coisas, mamãe, né? Ou então a Laura, que é a menor, fica assim, mamãe, ela não deixa eu ir com ela não quer que eu fique perto dela. São idades bem diferentes, né, Aline? E você tem irmãos? Você, Aline? Tenho uma irmã. São duas meninas também? 2 meninas, e 1 ano de diferença só. Gente, e seus pais têm netos, meninos? Tem, na verdade eu tenho 2 moças e minha irmã 2 rapazes. Ah, ela deu rapaz pro vovô e pra vovó também, né? Então tem rapazes na família. Isso. E Aline, você nasceu em um lar cristão? Não. Não nasceu no lar cristão? Como que nasci. você conheceu o evangelho? Bom, eu costumo dizer que eu nasci aos 18 anos. Aos Que foi 18 anos. quando eu conheci Jesus, Sua né? conversão. Minha conversão foi aos 18 anos. E até então eu cresci em um lar tumultuado, né? Pai, infelizmente, alcoólatra, né? Minha mãe sempre teve que assumir as rédeas da casa, porque o pai tinha muito problema com bebida, essas coisas, inclusive os 2 se separaram por causa disso. Foi um período muito difícil, né, da minha vida. Eles se separaram, você era adolescente? Adolescente, isso, era adolescente, e eu fiquei muito frustrada com essa separação, né, eu não queria que eles se separassem, mas por um lado também, eu queria que minha mãe tivesse paz, porque ela não tinha paz, né, era um lar totalmente desestruturado. E aí, por estar em um lar assim, eu quis casar logo.
né? Quis casar logo e ter minha casa logo. E você tinha e sair quantos anos quando você Aí já eu tomou essa decisão de querer casar logo? 19 anos. Com 19. Você já tinha convertido quando você decidiu que queria casar? Sim, na verdade eu converti, um ano depois eu casei, né? Que aí foi bem assim, bem rápido, né? E logo eu fui daquelas pessoas assim que conheceu o evangelho e se apaixonou de primeira. Eu não fiquei com aquela coisa assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Quando eu tive meu primeiro contato com Jesus, foi algo assim, apaixonante, para sempre, né? E aí, quando eu conheci meu esposo, eu era bem menina, né? Eu era uma adolescentezinha, e aí a gente namorou um tempo, né? De forma assim, fora dos padrões, porque eu não conhecia a palavra. E aí foi preciso Deus levar ele para um outro país. Ele chegou embora? Ele foi para Portugal, ficou lá um ano, né? Que a gente só conversando por telefone. Quando ele chegou, ele encontrou uma outra linha. Que eu já tinha me convertido, já tinha encontrado Jesus. Aí eu falei para ele não conhecia Jesus também. E eu falei para ele, olha, agora o negócio é o seguinte. As regras mudaram? As regras mudaram, né? Agora eu conheci Jesus e para a gente continuar junto agora, ou a gente se casa, ou então não tem como mais, né? E tal, não tem como a gente namorar bagunçado como era antes. E falei para ele, olha, se você decidir estar comigo, né, eu nunca vou te forçar a nada, porque eu acredito que as coisas de Deus é feito por amor, não pela força. Não vou te forçar a nada, porém, nunca me peça para escolher entre você e Deus. Eu sabia que estava... Porque senão você vai perder, porque Deus, né, Jesus me amou primeiro, então eu não posso fazer essa troca jamais, né? Entendi. E aí foi nesse momento que ele vem também, o evangelho? Não, ele não veio ainda. Mas aí o que acontece? Aí eu orei, falei, Deus, né? Uma coisa assim que eu falo até para as mulheres hoje terem muita cautela. Não façam isso assim sem uma direção de Deus, porque de 100 casos, né, 99% das mulheres se desviam, vão para o mundo nessa expectativa de trazer alguém de lá. Então é muito perigoso isso. Faça isso se você realmente é uma direção de Deus. E aí eu fiquei na igreja, né, congregando, buscando, durante 5 anos. Você se casou, então ele não tinha se entregado da Cristo, não. Mas ele aceitou as normas do namoro. Aceitou. Ele amava. Ele aceitou e, inclusive, ele nunca foi empecilho para o meu ministério. Nunca, nunca, nunca. Porque até então, quando ele chegou a vir, né, eu já estava com 5 anos de convertida. Então, assim, foi um período longo de casamento e ele me deixava na porta da igreja e ia embora para casa. Nunca foi um entrave para você? Não, de jeito nenhum. Até acho que é porque ele entendeu que não podia pedir para escolher, né, e não atrapalhava. Eu acho que nesse momento ele viu a diferença na sua vida, né? Como você falou, era totalmente outra linha, né? Outra. E ele se encantou por essa nova Aline, com certeza, né? Pois é, e um dia, a gente sempre teve muito amigo, né? E um dia ele estava com os amigos em casa, e eles jogando carta, brincando lá, né? E eu escutei algo assim que me deixou extremamente feliz, porque até então ele nunca tinha falado para mim nada assim, vou para a igreja, vou mudar de vida e tal, nunca. Mas um dia, ele lá brincando com os amigos, eu na cozinha, né? Cozinhando, fazendo comida. E ele disse, olha, se um dia eu for crente, eu quero ser crente como a minha esposa é. Eita! Eu falei, culto para Jesus, né? Porque é sinal que ele estava vendo algo positivo em mim, né? E aí, de lá para cá, eu fui orando, até que com 5 anos de casada, né? Não tinha a Raila ainda, que é a mais velha, ele resolveu ir na igreja. Aí ele começou, ele não só me deixava lá na porta, mas ele entrava. Aí ele entrou uma vez, aí os irmãos, muito amorosos, abraçava ele, beijava ele ficava assim todo receoso, né? Mas ele foi recebendo esse amor até que um dia ele quis. E você chamava para ele na igreja? Chamava. Eu sempre chamava, sempre chamei. Aí ele falava, não, meu bem, não quero não, pode ir, vai com Deus. Aí nesse dia ele falou, tá bom, eu vou. Nesse dia ele foi. Quase dura no chão, né? Não, eu cheguei lá, eu chorava tanto, porque ele estava ali, que ele não entendeu, porque totalmente cru na fé. Ele falava, gente, por que ela tá chorando? E ele falava, meu bem, tá tudo bem, por que você tá chorando? Mas ele não entendia que era gratidão. É a dimensão, né? Do significado disso, né? Quando a pessoa vem para Cristo. E eu não peguei assim, quando você foi para a igreja, quem te levou para a igreja? Foi alguma amiga? Quem me levou? Um casal de vizinhos. Tinha uma célula, na época a nossa igreja era em célula, e aí tinha uns vizinhos do lado que faziam uma célula.
E começaram a me convidar, né? Foram convidando os vizinhos e bateram lá na porta. E olha só, aí você foi. Fui, 5 comecei a anos ouvir, depois. mas na verdade, antes de ir lá nessa célula, eu ficava lá no meu quarto, ouvindo os louvores que eles tocavam lá. Então você já se desligava às vezes, você participava à distância. À distância. Ela participou, então, à distância. E aí, depois que vocês casaram, vieram, em que momento chega a sua primogênita? Então, com 5 anos de casada, né, que ele veio para Cristo e tal, e a gente decide ter um filho, né? Até então, a família ficava, e aí, não vai ver o neném, quando é que vem, Vocês já né? vivenciaram isso, gente? Alguém aí já passou por isso, né? Da cobrança? A cobrança, mas cadê? Meu sogro falava assim, mas vem cá, vocês não vão me dar neto, não? Eu vou morrer sem neto? Eu falei, calma, sogro, não é assim, né? Na hora de Deus. E aí, com 5 anos, a gente resolveu tentar. Parei de tomar, né, a pílula que eu tomava anticoncepcional na época. Um mês depois, era tão de Deus, era tão da vontade de Deus, que eu parei a medicação, subi no monte para pedir minha filha, mas na verdade eu já estava com ela lá dentro. Você já estava grávida, já estava esperando ela. E aí depois 7 anos, né? Como é que é o nome da sua filha mais velha? Raila. E a novinha? Raila Emanuele. Raila Emanuele. E a menorzinha? A menorzinha, Laura Rihanna. Laura Rihanna, eu gosto de nomes compostos. Isso é aquela coisa, o pai quer um nome e a mãe quer outro. Para não dar briga, ficou os dois. Fizeram o nome, fizemos a junção. Nome composto. E enfim, aí você começou então a ir para a igreja, você teve as suas filhas. Que momento que você veio para... que você se despertou que você gostaria de trabalhar com crianças? Na verdade, eu não despertei. Você não despertou? Não, na verdade, o que acontece? Na nossa igreja tinha um ministério infantil, né? E aí eu comecei assim, a ver a dificuldade da líder da época. Ela não tinha quase que ninguém para trabalhar com ela. E eu comecei assim a ter pena dela, daquele tanto de criança, e ela quase que só. Eu falei, gente, né, eu sirvo a Deus também e eu preciso ajudar ela. Então, assim, eu não fui pelas crianças, eu fui por ela. Entendi. Fui ajudar ela. O sufoco que ela estava sufoco, passando ali. isso. E aí comecei a ajudar ela, entrei, né, lá e ela foi montando as escalas, aí devagarzinho o pessoal foi entrando, até que ficou um tanto bom de pessoas. Aí aconteceu que ela recebeu um novo direcionamento de Deus, né, ela e o esposo dela foram para outra comunidade. E aí o ministério ficou sem liderança. E aí a nossa pastora, né, nossos pastores, chegou em mim e falou, olha, Aline, o negócio é o seguinte, você, como seu esposo já converteu, porém ele ainda não é envolvido com a obra, né, porque tudo é o tempo de Deus, e você já é bem envolvida, e eu quero te dar um ministério. Deus falou comigo, né? Deus falou com a gente, que é pra gente entregar um ministério. Você sempre trabalhou na obra e tal. Eu falei, tá, qual? Né? Pensando que seria outra coisa, totalmente diferente. Aí a bispa, né? Hoje ela é bispa, na época era pastora, ela, olha, Deus falou que é pra eu entregar o ministério infantil nas suas mãos. Você vai cuidar muito bem. Eu falei, como assim? Eu não sei nada, eu não sei nem como é que prega pra criança, eu não sei como fazer, né, e tal. E eu falei, então tá, então eis-me aqui. Disse sim, né? Pro Senhor, se foi algo de Deus, então eu disse sim. E daí então comecei a orar. E aquela coisa, né? Caí no ministério de paraquedas. E orando, e Deus foi gerando no meu coração um amor tão grande. E antes disso, antes de entrar no ministério, eu falava para Deus assim nas minhas orações, Senhor, eu quero muito reinar, eu quero muito, Senhor, ir para o céu, eu quero muito encontrar com o Senhor, eu quero, Jesus, poder estar contigo, eu quero ser aprovada para estar com o Senhor quando o Senhor vier nos buscar. E aí, quando o Senhor me coloca no ministério, Ele falou assim para mim, lembra, filha, que você falou que queria reinar? Lembra que você falou que queria estar pertinho de mim, mais perto de mim? Então, te coloquei em um lugar onde você vai aprender como que você deve ser para reinar comigo. E nesse momento você já tinha estudado teologia? Não, ainda não. Como que foi esse processo para você chegar ao ponto de você começar a estudar? Então, eu sempre tive muita sede de conhecer a palavra de Deus, né? Aí foi quase que junto, porque aí quando eu já entrei no ministério, eu falei, meu Deus, agora eu preciso conhecer a Bíblia, agora eu preciso, né, saber mais do Senhor. Aí foi onde eu comecei a estudar, né, comecei a aprender da Bíblia para poder ensinar para as crianças. Só que ainda era pouco, porque ainda era uma linguagem adulta que eu estava aprendendo, ainda não era linguagem infantil.
E aí eu comecei a casar o curso de teologia com as várias capacitações infantis que eu fiz. Todo curso que eu ficava sabendo que tinha capacitação infantil, ali estava lá. Tava lá. Então, assim, eu tenho mais de 10 capacitações infantis, treinamentos, vários treinamentos, né? E aí terminei o teologia, terminei essas capacitações até hoje. Sempre que tem, eu tô dentro de tudo. Eu gosto de participar, gosto de atualizar. E aí depois, vendo, né, a necessidade das pessoas, porque não trabalhei só com criança, sempre trabalhei com adulto também, principalmente mulheres, né? Mulheres que viam, né, meu testemunho, nossa, mas você ficou tanto tempo na igreja, né, com esse marido sem converter, e você não desviava, você não desanimava com ele assim, né? Então, assim, isso atraiu muitas mulheres com com a mesma dificuldade. Então, eu ajudava muito essas mulheres, aí eu senti de fazer um curso chamado Psicoteologia, que é um curso onde eu posso aconselhar as pessoas usando a Bíblia. Entendi. Dentro da psicologia, as pessoas não podem falar muito de fé, não podem falar de Bíblia, né? Tem que ser uma coisa mais neutra, né? Mais superficial, assim, não pode entrar muito nessa área. Mas o curso de psicoteologia me dá essa base. Entendi. Eu posso aconselhar usando a palavra de Deus. Então, hoje, quem procura um psicoteólogo para se aconselhar sabe que vai receber orientação dentro da Bíblia. Interessante. Né? E aí, como você falou, e você foi um exemplo para muitas mulheres, né? Sim. Então, conta pra gente agora. Foi a fase mais difícil da sua vida? Certo. A fase mais difícil foi quando, igual, por exemplo, fiquei casado, né? Hoje eu tenho o quê? Vou fazer esse ano, esse mês, inclusive, vou fazer 19 anos de casada. Parabéns, família! Glória a Deus, aleluia! E se me perguntarem se eu casaria com ele de novo, casaria. Casaria. Eu sou uma pessoa assim, uma mulher apaixonada. Já faz a sua declaração, aí vai dar o nome dele. Fernando, Fernando, declaração pra você. Eu casaria com ele quantas vezes fosse necessário dizer sim, eu diria, porque é um homem excepcional, um super pai, super marido, aquele homem família que cuida do lar assim de uma forma muito linda, né? E aonde foi a parte mais difícil? Casamos e eu sempre trabalhei fora, né? Eu trabalhava fora, ele também, sempre trabalhei assim para ajudá-lo. E ele sempre trabalhou nessa área de construção civil, né? Pintura e tal, até então na época ele não mexia com construção, só pintura mesmo, de imóveis, essas coisas. Então a gente passava algumas dificuldades, porque o serviço dele, ao mesmo tempo que tinha trabalho, não tinha. Quando começava a época da chuva, as portas se fechavam, então era a Aline que praticamente tomava frente da casa, frente das coisas. E como eu cresci em um lar, onde a minha mãe sempre também assumiu essas rédeas, né? Eu cresci meio que com um pezinho assim lá no feminismo, sabe? Onde não deixava o marido tomar o seu lugar, assumir o seu lugar. Então, onde que foi a parte difícil? Porque eu trabalhei em uma loja, trabalhei 18 anos, né? Nesse mesmo lugar. E lá eu comecei como faxineira, limpando, até chegar à gerência da loja. Então, eu ganhava bem, né? Tinha vários contatos, ganhava até às vezes mais do que ele. Você já tinha filhos nesse momento? Não? Olha, quando eu comecei a trabalhar lá, eu ainda não tinha filhos, mas aí veio os filhos no decorrer então, do trabalho. Foi tudo ficando muito difícil, você já estava com as duas crianças? Já estava. O momento decisivo da dificuldade foi na época da segunda criança, né, da Laura. Por quê? Porque foi uma época onde Deus começou a falar comigo muito forte, em que eu precisava, primeiro, deixar o meu marido assumir o posto dele, né? Porque eu tinha muito medo, devido à infância difícil, eu tinha muito medo da gente passar muita dificuldade dependendo só do salário dele. Eu achava que a gente não ia conseguir. Você era extremamente indispensável. Nossa, eu pensava, eu falei, não, mas se eu sair do trabalho, não, a gente vai passar fome, não vamos dar conta e tal. Quem ficava com a sua mais velha nesse momento? A minha madrasta, que estava no lugar de vó, né? Ela que sempre olhou. Aí meu pai ficavam ali juntos, né? Com aquele ambiente de vovô e vovó cuidando dela.
E eu até agradeço muito, muito ela, né? Foi uma fase assim que ela foi essencial na minha vida, né? Ela cuidou da Ayla muito bem. Teve um tempo também que a Ayla também ficou com a minha sogra. Então, assim, tive muita sorte. Foram outras mães, né? Cuidado de Deus por você. Cuidado de Deus. Então, assim, aí eu trabalhando, minha filha ficava com a avó, né? Aí logo veio a outra. E aí foi quando Deus começou a falar comigo, olha, é tempo de você sair do trabalho, deixar o seu marido assumir essa responsabilidade e cuidar da sua casa, cuidar das suas filhas, porque o mundo está aí. E não adianta nada você cuidar de tantas crianças, cuidar de tanta gente e não cuidar dos seus. E aí Deus veio falando isso comigo. Ah, não, Senhor, não, espera, deixa crescer, a hora que ela crescer mais, quem sabe a gente não vai estar passando dificuldade, quem sabe eu sempre protelando. Até que teve um dia que não deu mais. Deus falou tão forte comigo, ele falou, olha, você não crê em mim? Você não acredita que eu sou o seu provedor? Que é eu que cuido das suas coisas? Sua confiança está no seu marido? Seu foco está errado. E vocês tinham crise conjugal nesse tempo por causa dessa questão? Ele exigia que você... Ele falava, meu bem, você corre tanto, você é mil utilidades, você faz tudo na igreja, você corre em casa, você corre no trabalho, deixa que eu cuido da casa assim, da parte financeira, vem cuidar das meninas, que eu vou cuidar do resto, só que a confiança. Ele já te chamava para isso, Chamava. Ele falava, meu bem, eu dou conta, não precisa você ficar com essa preocupação, porque a gente, é assim, tudo é infância, tudo começa na infância. Como a gente passava muita dificuldade na infância, eu trouxe isso, né, da infância. Então eu achava que ele não ia dar conta sozinho, né, e aí foi onde Deus me pegou, assim, de uma forma... De jeito. Então eu abri mão de um ótimo emprego, de um ótimo salário, para viver os planos de Deus, para viver os propósitos de Deus, né? Então, assim, eu digo para você, mulher, né, que talvez passa aí, né, por essa dúvida, por esse questionamento, por essa voz de Deus que talvez está aí falando com você, para você vir para dentro de casa, cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas. Sabe, eu vejo muitas mulheres achando vergonha não trabalhar fora para cuidar de casa, né, para cuidar de filho, muito pelo contrário. Hoje, quem tem a oportunidade de cuidar dos seus filhos, ela mesma, sem ter que terceirizar, gente, é uma honra. Sim. É honra isso, não é vergonha, muito pelo contrário, né? Porque o ministério que Deus deu para nós, né, o primeiro ministério. Não adianta a gente, como seu esposo colocou, né, não adianta você ganhar todo mundo e cuidar de outros ministérios, cuidar de tantas outras coisas se o seu lar está definhando, né? Isso. E com certeza, acho que você viveu muito isso, né? Acho que quando você volta para dentro de casa, a realidade muda, né? Totalmente. Na vida das suas crianças, para o seu casamento. Sim. Acho que interfere em tudo, né? Porque tudo começa depois a rodar segundo os propósitos que Deus tem para nós. Sim. Você falou uma coisa muito intensa aí, é muito certo, muitas mulheres que se sentem às vezes menosprezadas pelo fato de estarem em casa trabalhando, né? E é um serviço e é algo tão valoroso, né? E é algo que se você se encontra nessa circunstância, não é razão para você se sentir inferiorizado, né? Muito pelo contrário, né? Deus deu esse ministério para nós, que você faça com zelo, né? Eu sei que não é fácil a jornada de uma dona de casa. Não é. É uma jornada, é serviço que nunca acaba. Nunca acaba, é igualzinho as misericórdias do Senhor. Se renovam a cada manhã. Então eu penso muito assim, que é um exercício para nós, né? Tipo assim, quando você vai lavar aquela louça de novo, que seja para a glória de Deus, né? Que você vai, esse chão que você acabou de limpar, a criança derrubou sopa ali, é para a glória de Deus. Não, e mesmo que você tenha alguém em casa para te ajudar, mesmo que você tenha uma funcionária, a casa precisa do seu toque. Sim. Precisa. Até igual eu tenho 2 meninas, né? Elas estão crescendo e elas precisam encontrar nessa mãe uma referência, porque daqui a pouco elas vão ser esposas, né? Então eu preciso ser esse exemplo para elas. E aí, voltando lá na parte da dificuldade, como que foi a dificuldade? Porque quando eu saí do trabalho, então foram 6 meses de muita prova.
Quando você saiu, nesse Quando momento eu que você saí, abri o olho, eu não tenho que ir trabalhar, eu não tenho ninguém me esperando. eu não tenho meu salário, não tenho meu dinheiro, agora eu vou ter que depender de marido. Não foi fácil, né? Muito difícil. Foi assim um tratamento mesmo para mim, onde Deus me ensinou a depender totalmente dele. E como que foi esse processo de você aprender a depender dele? Orando, né? Primeira coisa, orando. E aí chegou a parte, igual as minhas filhas, eu sempre priorizei colocá-las, né, em escolas com princípios cristãos, né? Porque o mundo em que nós estamos é uma coisa muito séria, né? É onde você vai colocar seus filhos para estudar, eles vão passar a maior parte do tempo deles ali. Então eu acho que é importante, se você tem condições de colocar o seu filho em um lugar que tem um princípio cristão, ponto para você, ponto para as crianças e mais ponto ainda para Jesus, né? Então, escola cristã hoje paga, né? Você não encontra aí escola pública, né, com princípios cristãos, infelizmente, é muito raro. E aí, chegou a época da minha caçula, né, começaram a estudar. A sua mais velha já estava numa escola confessional? Ela, na verdade, ela começou na escola cristã, que é nessa escola que atualmente eu dou aula lá. Entendi. E aí, ela estudou lá até a 5ª série, e infelizmente acabou, não tinha mais, era só até o 5º ano, aí depois ela teve que ir para outra escola. A gente fica preocupada? Fica, mas pelo menos aquela primeira infância, ela teve uma base boa, né, para poder ir para uma outra escola e às vezes saber dizer não para as coisas que talvez ofereceriam lá, né? E aí, eu precisava colocar minha pequenininha na escola e eu queria muito colocar ela nessa mesma escola. E caro, e a gente passando dificuldade, pagando aluguel, e eu sem trabalhar, agora tudo era um maridão, né? E aí eu comecei a orar e chorar na presença do Senhor. Irmãs, funciona, a oração funciona. Ore, Deus ouve as nossas orações. E eu comecei a orar, falei, Deus, e agora? Eu quero colocar minha filha, né, numa escola cristã, e lá é paga, e a gente não está tendo condição, é muito difícil, aluguel e tudo. E aí eu liguei na escola para saber o valor, quanto que era na época, e ela, não, é tanto. Eu falei, nossa, eu queria tanto pôr minha filha nessa escola, mas infelizmente não tenho condições. E a diretora da escola, ela, muito assim, já conhecia a Raila, porque a Raila estudou há 5 anos, né, já sabia que eu era uma pastora e tal. E aí ela falou, não, se você acha que não tem condições, tudo bem, vamos orar, quem sabe Deus faz um milagre. Falou assim pra mim, né, eu falei, só se Deus fizer um milagre mesmo, né. E orando, teve uma noite que eu chorei tanto, falei, oh Deus, tem misericórdia de mim, eu deixei meu trabalho, Senhor, para fazer a vontade do Senhor, né, e assumir a minha posição dentro do meu lar, Pai, agora eu preciso ver o agir das suas mãos. Falei para ele assim, menino, quando foi questão assim, de 2 dias, a diretora da escola me liga. Aí ela falou assim, pastora Aline? Falei, sim, sou eu. Ela, então, você falou que queria colocar sua menininha aqui na escola, mas você disse que está sem condição, eu queria te fazer uma proposta, né? Aí eu falei, proposta? Uai, faça, né? Amém. Se for da vontade de Deus, glória a Deus. Aí ela, não, sabe o que é? Você é pastora, não é? Eu falei, sim, você lida com criança lá na sua igreja, né? Eu falei, sim, graças a Deus. Aí ela, não, sabe o que é? É porque a nossa professora de educação cristã não vai mais poder dar aula, a gente está sem professor para dar, né, essa matéria e tal. Você não tem interesse de dar aula aqui para nós, né, para as crianças, e a sua filha fica como bolsista? Ah, menina, na hora, quase que eu dei um grito no telefone, porque uniu o útil ao agradável. Por quê? Eu queria pôr ela lá na escola e eu ia ter uma oportunidade de evangelizar cerca de 200 crianças toda vez que eu estivesse lá. Olha que merda. Casando com o meu ministério. Aí eu falei pra ela, olha, quero demais a conta. Só que aí, né? Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não tenho curso de pedagogia, né? Eu falei, olha, mas eu não tenho curso de pedagogia. Ela, não, mas você estudou? O que você fez? Eu fui e contei pra ela e tal. Ela, não, você tem prática. O que nós queremos é isso. Uma pessoa que tem um coração nisso. Pois venha, vamos fazer um teste. E aí fui. E estou lá até hoje. Hoje as crianças, na época, antes, elas gostavam muito de educação física. Toda criança gosta desse momento de educação física.
contava os dias, os minutos e os segundos para a aula de educação física. Hoje elas contam os minutos e os segundos para a aula de educação cristã. Louvado seja Deus, né? As professoras, eles ficam assim, as professoras, né? Tia, é hoje a aula de educação cristã? É amanhã? Que dia que a tia Aline vem? Teve um dia que eu cheguei lá, eles estavam todos no pátio, assim, não tinha entrado para as salas ainda não. Esse dia eu tive mais ainda confirmação do meu ministério. Quando eu entrei na escola, que eu estava com os materiais na mão assim, que eles me viram, estavam todas as turmas juntas, eles começaram a gritar e me aplaudir. Eu falei, gente, que emoção! Sim, que emoção! Aí começaram, tia Aline! E as outras professoras tudo com o olhão assim, né? Eu falei, ai Jesus, comprometedor isso. Então assim, aquele amor, sabe? Aquele amor que você pode estar com o problema maior do mundo. Mas quando você chega a estar com a criança, você esquece. Você recebe ali o abraço, a criança vem e te abraça. É como se fosse o abraço de Jesus, né? Às vezes você está naquele dia que não está tão legal, porque todo mundo tem os dias ruins. A criança chega em você, te abraça e fala, tia, eu te amo. Eu consigo ter a percepção do próprio Deus falando para mim, filha, eu te amo. Então eu sinto Deus falar comigo no meio das crianças, é algo muito lindo, muito sobrenatural. O amor das crianças é muito genuíno, né? Genuíno e verdadeiro. O que eles têm para te falar, eles vão te falar na lata mesmo, vão falar. Então assim, qual foi o período de dificuldade? Esse período, né, de transição, né, de sair do trabalho, vir para dentro do meu lar, né, de aceitar, né, que o meu marido assumisse o posto dele. Na verdade, você estava muito na contramão de tudo que o mundo diz, né? Eu acho que nós somos bombardeados o tempo todo, né? O tempo todo. Que o feminismo, como você bem falou, né? Tinha um pezinho lá no feminismo. Então, assim, é uma coisa ruim, é uma coisa vergonhosa, é uma coisa que você está descendo o nível. Então, realmente, é um momento muito delicado para a mulher, né? Está no mercado de trabalho, que você precisa voltar para dentro do seu lar. Não, o meu patrão mesmo, na época, foi um dos que falou, mas você tem certeza que você vai jogar sua carreira no lixo? O menino vai crescer, né? E vai crescer. E depois, como que você vai ficar? Velha, sem trabalhar, dependendo de homem, né? A fala do inimigo, né? Ele, de uma forma sem saber, sem conhecimento também, mas eu preferi ouvir a voz de Deus. Para validar, então, foi a melhor escolha que você fez? Foi a melhor, por quê? Porque agora, como eu não trabalho mais, né? Como se diz, não tem aquela obrigação de estar todo dia, naquele horário, batendo ponto. O que acontece? Hoje o Senhor, ele tem alargado o meu ministério. Eu não trabalho mais só com as crianças da escola, né? Como se diz, outro dia uma amiga lá da escola falou assim, olha, não se preocupe, você não tem a pedagogia, mas você tem a pedagogia de Cristo, e essa é a principal, né? E eu fiquei tão feliz com aquilo. Ela, olha, tem hora que eu não acredito que você não tem pedagogia, porque você lida tão bem com as crianças, você consegue pegar o domínio e tal. Então eu fiquei muito feliz, né, com essa fala dela. Então assim, hoje eu trabalho com as crianças da escola, né, e várias pessoas têm ligado, né, vem ministrar aqui, ministra aqui. Esse mês de outubro mesmo eu já não tenho mais nem um dia assim, de folga, né. E o mais lindo de tudo isso, depois que eu tomei a decisão de deixar o meu marido assumir, né, essa posição dele no nosso lar, nunca mais faltou trabalho para ele. Você sabe o que é meu marido ter que dispensar trabalho, porque não dá conta de tanta coisa? Deus honra, não é? Não, Deus honra tanto, sabe? Igual nessa época do período difícil, a gente ficou sem carro e dívida, e só Deus para saber o que nós passamos. A ponto, assim, de receber cesta básica. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Receber cesta básica da nossa comunidade. Inclusive, eu louvo a Deus pela nossa comunidade, que é um pelas povo... pessoas que estendem a mão. Que isso, gente, que família maravilhosa que Deus nos deu, comunidade Rio de Vida, nossa igreja, né? Ministério Cura para as Nações. Um abraço, né? Ministério Rio de Vida, cura para as nações. Cura para as nações. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Nos ajudou muito, e sempre é aquele povo assim, que abraça as causas mesmo do próximo. E aí, depois disso, nunca mais faltou provisão para nós, né? E hoje Deus só tem abençoado. E hoje eu tenho todo o prazer de falar assim, meu amor, tô indo pro salão e a conta é tanto. E ele manda o Pix, sem nem reclamar. E o maior prazer dele é falar assim, eu banco a minha esposa. O maior prazer dele é falar, eu banco o ministério da minha esposa.
sabe? Eu falo, meu amor, tem que ministrar em tal lugar, tal dia. Aí ele, meu amor, me fala então o dia certinho, como é que tá a gasolina do carro, tem dinheiro pro lanche, e é assim, tem sido bênção, assim, né? uma bênção, graças Deus a Deus. realmente continue sustentando, né, o seu ministério. Amém. E aí hoje você vê, né, você tá na realidade da pessoa que está dentro da igreja, no ministério infantil, Sim. Você tá na realidade da pessoa que é mãe, Sim. E você está na realidade da pessoa que está lá na escola, né, no ensino curricular. Né, vamos dizer assim, que está dentro daquela realidade do ensino obrigatório ali. Para você, como é que a gente conseguiria pensar nisso? Porque eu vejo muitas pessoas hoje naquela ideia de que o ensino cristão, ele é responsabilidade da igreja. Né? Você presencia muito isso, você vivencia muito isso dentro da igreja. Às vezes aquelas crianças, vamos falar em nível de igreja primeiro, aquelas crianças que chegam ali, que você consegue perceber que não tiveram outro contato durante a semana com a Bíblia, com as coisas de Deus. É comum isso, na realidade, que você tem enfrentado, visto, né, nas igrejas onde você vai, onde você tem ido. Comenta um pouco. Infelizmente, é muito comum a criança pegar na Bíblia somente no dia da aulinha lá, do cultinho delas lá. A gente fala cultinho, né, na questão assim, porque criança, não porque é menos, menos importante, porque é muito importante. Então assim, no culto delas, muitas das crianças, o único momento que elas têm com Deus é ali. Né? E a gente fica triste porque às vezes o pai e a mãe, eles querem terceirizar, né? Eles querem passar para a igreja a responsabilidade de conduzir os filhos deles até o céu. Né? É responsabilidade da igreja, mas na verdade... É como se eles já estivessem fazendo o papel deles ao trazer as crianças para a igreja, ao levar as crianças para a igreja. Isso. Né? E não é isso que a gente encontra na Bíblia, não é? Não. Né? E como que a gente pode ajudar, porventura, mães que estejam aqui nos assistindo, que ainda não perceberam, né, a importância que é o ensino mesmo dentro de casa? Né? Como é que você diria, né, para essas mães no sentido de ajudar mesmo, né, para ter essa percepção, de repente virar essa chavinha aí, que não a gente não pode simplesmente delegar para a professora da escola dominical, para as pessoas do culto infantil, né, para os professores que estão ali. A importância da mãe, do pai em casa no ensino bíblico. Certo. Na verdade, tudo começa, né, na própria mãe e no próprio pai, no relacionamento que eles têm com Deus. Se eles não conseguem ter um relacionamento com Deus, dificilmente vão conseguir levar isso para a criança. Então, assim, a mãe e o pai, eles precisam se voltar para a Bíblia, se voltar para a palavra de Deus, porque nós estamos em uma guerra constante entre o mundo, as coisas seculares, né, e a palavra. E aí, se você for para dentro da palavra, lá o Senhor não está dizendo assim, olha, leva seu filho para a igreja e tá tudo bem, não. Está dizendo lá em Deuteronômio, eu acredito que a maioria sabe dessa passagem, Deuteronômio capítulo 6, lá está falando, olha, você vai ensinar o seu filho, você não vai só ensinar, você vai inculcar. Quando fala de inculcar a palavra de Deus, não é só levar ele para a igreja, mas é ensinar a palavra de Deus para ele em todos os momentos. Né, ter contato com a criança para ter essa oportunidade de ensinar para ele, né, no decorrer da vivência. Por exemplo, a criança ficou nervosa e falou um palavrão. Aí você vai ensinar dentro da palavra, olha filho, não pode, a palavra de Deus fala, né, que nós temos que ter domínio próprio, a gente não pode agir assim, a gente tem que ter frutos do Espírito. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ensinar a palavra, você tem que ser a própria palavra viva, andando, porque a criança, ela não vai aprender primeiramente o que você lê para ela, ela vai aprender o que você faz. O que você faz é o que mais conta, né? Você tem que ser uma Bíblia ambulante. Quando você abrir a boca, é claro que a gente não consegue ser 100%, é claro que a gente tem as nossas falhas, a gente tem também as nossas dificuldades, não somos super mães, não somos super pais, mas a gente tem um Deus que é. Né? Então a gente tem que, ao máximo possível, apresentar esse Deus para as nossas crianças através da nossa vida. Então, quando a criança chega na igreja, ela já tem que trago uma bagagem de casa, algo que ela já está fazendo lá em casa, um devocional. Eu sei que nessa correria o tempo é algo assim muito escasso,
Mas aí é uma questão de prioridade, né? Uma questão de prioridade. É algo que a gente tem feito lá na nossa casa, né? Lá na nossa casa a gente não dorme enquanto a gente não pega ali uns nas mãos, né, do outro, ora e abençoa, se abraça, diz que ama e fala um pouquinho de Jesus ali, né? Todos os dias, nem que seja algo pequeno, porque o tempo realmente às vezes é corrido, mas a gente faz isso todos os dias. Então, isso é muito importante a criança entender quem ela é em Deus. E essa parte de identidade, isso começa na família, não é na igreja. A igreja é um complemento, né? Então, começa em casa. Porque se a criança ela não percebe nos pais que os pais amam aquilo ali, se não faz parte da rotina deles, se eles não veem o amor dos próprios pais por aquilo, pelo evangelho em si, né? Pela Bíblia. Se os pais não têm o hábito nem de ler, a Bíblia fica lá pro lado. Né? Como que ela vai aprender a amar uma coisa, né, que não é valoroso para os seus pais? Com certeza, e é tão importante a criança ter a oportunidade de pegar a mãe orando, pegar o pai lendo a Bíblia, né? E assim, que dia foi? Eu quero deixar assim essa pergunta para você, mãe, né, cristã, que dia foi que o seu filho pegou você chorando na presença de Deus? Porque ele não vai fazer aquilo que você manda ele fazer. Às vezes ele pode até fazer, mas ele não vai fazer isso com prazer. Ele vai fazer aquilo que ele vê você fazendo. E lá em Provérbios, lá no capítulo 22, fala, né, que os pais eles devem educar os seus filhos no caminho. Não é mostrar o caminho, é no caminho. Então, se eu quero que o meu filho seja apaixonado por Jesus, eu tenho que mostrar para ele que eu também sou. Ai, filho, a mamãe é apaixonada por Jesus. De vez em quando a gente está andando no carro e as meninas ficam assim, nossa, mas a minha mãe é muito doida. De vez em quando ela tá lá e de repente ela começa a orar no meio do trânsito e ela coloca música e ela canta e ela dá glória e ela chora. Mamãe, mas a senhora é muito massa. Elas ficam assim, mamãe, mas a senhora é muito diferente, mamãe. Então, assim, eu vejo elas vendo isso e já copiando. Já peguei várias vezes, principalmente a mais velha já está mais assim naquela fase de adolescência, já começa assim com um pouco de vergonha da gente, mas a pequenininha já está ainda naquela fase espontânea e eu vejo a pequenininha ela falando igualzinha a pastora Aline. Meu marido fala assim, ah, Lininha, pode parar com isso, Lininha, porque reproduz. Eles são esponjinhas, né? Isso. Já fala bastante sobre isso. Eles absorvem, né? E eles vão reproduzir aquilo que, né, a gente tem feito em casa. Então, a gente não pode esperar muita coisa, né, de uma criança, que a gente não pode esperar certos tipos de comportamento se não é aquilo que ela vê dentro de casa. Né? Geralmente ela vai espelhar realmente, né, o que ela tem visto lá. E aí a gente fala em termos de igreja, então a gente falou que às vezes chega lá e a gente percebe que não tem, né, em casa está ficando muito solto e não tem essa vivência cotidiana, né, com o evangelho. E agora a gente passa então para falar um pouquinho sobre a questão da escola, de uma escola cristã. Qual que seria a vertente, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que diferencia uma escola que é cristã de uma escola que não é cristã? A pessoa que nunca cogitou colocar o filho numa escola cristã, uma escola que é confessional. Onde que começa ali a diferença, Aline, para as mães que ainda não perceberam ainda, né? Onde está a diferença? Por que na escola cristã? Então, onde que está a diferença? Nosso principal papel, né, como mães, como pais cristãos, é criar filhos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu coloco meu filho em uma escola que não tem princípios cristãos, né, onde eles não se importam com isso, muito pelo contrário, vem aí com várias outras ideologias que batem em desacordo com a Bíblia, dificilmente eu vou conseguir cumprir esse papel de gerar filhos, né, à imagem e semelhança de Cristo, porque eles vão ter lá outras referências, outros ensinamentos, né? Por isso que é até importante, igual, eu preciso começar em casa. Porque igual eu falei, não é todo mundo que tem condição de ter o filho, de colocar o filho numa escola cristã. Sim. Aí voltando lá na questão da família. Se a família é desestruturada, né? Se a família é toda bagunçada, se o filho é filho de pais separados, onde só a mãe cria, aonde a mãe casa com outra pessoa, e essa pessoa às vezes é um abusador de criança, né? E a criança chega ali na escola,
até que a professora consegue dar a aula dela, o que aconteceu? Ela passou mais ou menos ali uma meia hora tentando colocar controle em uma sala onde está cheio de crianças, né, machucadas, feridas, cheias de traumas. Então, assim, se não é uma escola cristã, se não é uma escola com princípios de Deus, essas crianças vão acabar meio que piorando, porque vai ser ensinado outra coisa para elas. Agora, quando ela chega ali, tem um acolhimento, né, da palavra, essa criança ela vai ser amada ali naquele lugar, ela vai ser acolhida, ela vai saber que existe um Deus que pode cuidar dela, mesmo que ela não tenha um papai que cuida dela em casa, ela tem um Deus que cuida. Acontece isso comigo. A maioria dos pais que colocam os filhos lá na escola onde eu dou aula, não são cristãos. Não são. Colocam os filhos lá porque entendem que é importante eles terem um ensinamento bíblico, eles entendem isso, mesmo que não pratiquem em casa, entende isso. Então, assim, tem muitas crianças lá que você vê, assim, que tem problemas com família, te abraça. Parece que Deus é tão maravilhoso que parece que eu consigo ver lá dentro da alma da criança, assim, sabe? Da carência que é, sabe? E, assim, a escola que não é cristã não vai ter problema nenhum em relação à ideologia de gênero, né? Igual, por exemplo, lá na nossa escola, lá tem uma menina que ela tem uns traços masculinizados. Por quê? Ela, né, cresce em um lar onde não tem referência de mãe, né? Ela parece que cresce mais no meio de homens, então são os traços totalmente masculinizados. E ali, se é uma escola cristã, igual esse mês agora, eu vou trabalhar sobre identidade com eles, ensinando quem eles são em Cristo, ensinando que Deus fez menina e fez menino. Se é uma escola convencional que não tem esses ensinamentos, o que vai ensinar para a criança? Ah, mas você, olha só os seus traços, você parece um menino, então você pode ser um menino. Que foge completamente ao que a Bíblia nos instrui, né? Foge totalmente. E acontece o mesmo com meninos também. Lá a gente tem crianças lá que são meninos, mas tem os traços assim afeminados. E que se a gente não entrar logo nisso e trabalhar logo isso, o que acontece? Vai crescer e vai para outros caminhos, totalmente fora da palavra. E é claro que a gente sempre deixa claro que a gente respeita, né? A gente respeita quem escolheu essa vida, quem quer viver essa vida diferente dos padrões. Mas a criança ela ainda não tem essa capacidade de decidir o que ela quer ser ainda. É muito, né? A gente atribui, quando a gente ouve pessoas dizendo que a criança já teria essa autonomia para escolher. Meu Deus, não tem. Nós como cristãos, a gente também não pode se calar a respeito disso, né? E a gente Com certeza. Né? A Bíblia nos ensina e é muito claro. Se foge aos princípios cristãos ali, nós como cristãos que somos, como servos do Deus Altíssimo, como pessoas que vão levar o Evangelho, a gente precisa em amor, sim, instruir. Né? Em amor. Não é que, como a Aline falou aqui, não é questão de preconceito, não é questão, né, mas é sempre a gente instruir e ensinar o que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, né? Ela nos deixa muito bem claro, muito bem estabelecido. Deus criou sim menininhos, Deus criou sim as menininhas, né? E cada um é diferente um do outro, mas tão especiais em valor, né? E amados pelo nosso Pai da mesma maneira. E a Tia Aline faz questão de sempre estar falando com eles sobre isso e ensinando para eles que eles precisam respeitar todas as pessoas, independente de suas escolhas, que eles precisam saber quem são e respeitar quem, né, quer viver de uma forma diferente da palavra, né? Então eu ensino isso para eles e é muito lindo. Outra coisa também que a gente vê assim, uma diferença muito grande é em relação à valorização da nação, né? Hoje em dia, se você vai conversar com a maior parte dos jovens e adolescentes, eles querem falar mal do Brasil. Eles querem falar mal dos governantes, né? Parece que se perdeu aquela questão de amar a pátria, dar a vida pela pátria, orar pela pátria. Então, assim, a escola cristã, ela tem restaurado isso, né? A questão de se amar a pátria, orar pela pátria, orar pelos governantes, né? Independente de quem foi constituído por Deus, nós precisamos fazer isso. E aí você vai em muitas escolas, não tem isso.
Estão falando mal dos governantes, né? Não estão valorizando. Hoje em dia, o que os adolescentes falam? Ah, eu quero ter a idade logo para ir embora desse país. Ah, esse país não vale nada. Ah, esse país corrupto e tal. Tá, temos problemas no Brasil? Temos sim. Só que as crianças, elas precisam ter esse ensinamento para que elas possam ser jovens diferentes e adultos diferentes. Porque a corrupção, ela não começa lá nos governantes. Ela começa lá na educação, lá no berço. Ela começa lá, né? A educação, gente, é muito importante a educação para as crianças, para o Brasil no geral. E eu me atrevo a dizer mais, que a educação, né, principalmente no Brasil, que é onde a gente mais assim tem acesso, é o principal local onde o inimigo tem trabalhado ferozmente para preparar um governo. É o governo do anticristo. Onde ele mais tem trabalhado é na educação, só nas escolas. Por isso que a gente sempre diz, a gente que trabalha com criança, a gente diz que o coração das crianças é de quem chegar primeiro. Então nós temos que nos apressar. Não temos mais tempo. Temos que correr com isso, porque o negócio não está brincadeira. Né? Isso é muito interessante, né? Nós como mães, nós como essas pessoas que estão cuidando, né? Filho é do Senhor, nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas crianças e nós temos o dever de blindar o coração dos nossos filhos. Né? E como que a gente blinda? É muito em cima do que você já disse aqui, né? Em cima de muita oração, em cima de muito ensino, em cima de inculcar mesmo, que não é uma coisa fácil. Não é. Né? Ninguém falou que ia ser fácil, né, amiga? O processo de inculcar a palavra é todo dia, né? Todo dia e repetidamente, usando todas as oportunidades que aparecerem, que surgirem ao longo do dia, e vem aí aquele momento em que a gente precisa estar em oração, sim, como foi falado aqui também por você. E outra coisa, igual principalmente quando o filho vai chegando na adolescência, que ele começa a ter contato com o mundo lá fora, com outro tipo de pensamento, com outras criações. De repente, às vezes o seu adolescente volta para casa com uns pensamentos assim diferentes, né, com uma fala diferente, porque vai influenciando, é uma coisa assim, o mal, ele tem um poder muito grande de influenciar, né? Então, para você, mamãe, que tem filhos adolescentes, eu falo isso porque eu tenho uma também. De vez em quando chega em casa com uns assuntos assim estranhos, né? Com uns pensamentos diferentes. Não se desespere, viu? Às vezes fala, meu Deus, onde eu errei? Por que essa menina está pensando assim? Por que essa pessoa está, né, esse filho está agindo dessa maneira? Calma, mãe. A oração. Vamos ter calma, vamos orar e vamos amar. Se a gente bater de frente o tempo todo, a gente vai afastar, né, eles de nós. Eu falo isso por experiência própria, porque para mim aprender, né, que eu preciso amar para poder acolher não foi tão fácil. Porque a gente precisa amar independente das atitudes, né? Nós amamos. A pessoa, se Deus nos amasse, vai depender das nossas ações. Nossa! Né? Então, nós como mães, a gente precisa amar os nossos filhos, né? Independentemente das circunstâncias, independentemente das atitudes. Sim. Não é fácil, né? Eu acho que não é fácil, especialmente quando eles são, muitas vezes, provocativos, né? Especialmente quando estão na adolescência. Sim. Ou, dependendo, né? Tem crianças que naturalmente são mais provocativas mesmo. E nós precisamos aprender a amar, né, independente, né, das ações deles, independente do que eles têm feito. Entender que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. O nosso papel é orientar, ensinar. E é o Espírito Santo que vai convencê-los. Né? E uma coisa, Aline, que eu percebo também é que muitos pais, né, eles não têm essa abertura, eles não dão essa abertura para os filhos questionarem. Né? Eles acham assim, são tão às vezes impositivos, eles estão tão incisivos naquilo e eles não dão espaço para as crianças questionarem. E nós, eu percebo muito isso, a gente precisa dar esse espaço para eles conversarem, para eles tirarem as dúvidas, porque se você não for a pessoa que vai responder as dúvidas dele, ele vai buscar pessoas de fora para responder essas dúvidas, não é? E aí você tem que colocar na balança quem que você quer que responda esses questionamentos para os seus filhos. Tem muitas pessoas que não aceitam os filhos questionarem a fé. Né, algumas questões, porque a Bíblia tem questões difíceis, e não aceita fazer pergunta, porque é assim, menino, e pronto. Que a gente tome um caminho diferente, né? Que a gente tenha essa cautela e esse cuidado. Se você não souber as respostas, né? Procurar quem sabe, procurar um aconselhamento, né? Para que você dê as respostas que os seus filhos precisam. Porque se eles não pegarem essa resposta contigo, eles vão atrás de outras pessoas. Com certeza, e vão pegar a resposta muitas das vezes fora do padrão de Deus. E isso assim,
a gente vê a quantidade de escolas que não tem esse princípio cristocêntrico, né? Que quando a gente percebe, era até uma pergunta que a gente fazer, para a gente reafirmar isso aqui, não se trata simplesmente da aula de educação cristã. Não. Né? É uma coisa geral. Geral. Quando a gente fala numa escola cristocêntrica, então a gente está falando de uma aula de história que aponta para Cristo. A gente está falando de uma aula de biologia que aponta para Cristo. Sim. Né? A gente está falando de todas as disciplinas que apontam para Cristo. Sim. Né? Porque quando a gente vê nas outras escolas onde o humanismo está muito impregnado, Meu Deus. O humanismo está muito presente, onde o aluno é o centro, onde tudo é o centro, e Cristo não está presente ali, onde né? o importante é ser feliz, não importa como, né? A qualquer preço. A qualquer preço, Né? é isso que ensina. Onde simplesmente assim, o aluno é o centro, o aluno, né, você tem que satisfazer as vontades ali, né, e onde não se pode dizer não. Né? Então, essas pessoas, elas muitas vezes, né, especialmente assim, em escolas muito humanistas, o seu filho vai pedir orientação para esses professores. Sim. Né? Então, assim, não é uma questão de ser contra essas pessoas ou não. Nós somos contra aquilo que estão ensinando contra as escrituras. Isso. Né? É aquilo que estão colocando na mente das nossas crianças que fogem aos princípios bíblicos e aos padrões que Deus estabeleceu para nós. Isso. Não é, Aline? Então, quando a gente pensa num colégio cristocêntrico, a gente pensa, então, em todas as coisas apontando para Cristo Jesus. Né? Todas as coisas apontando para Ele. Né? E a gente vai, então, caminhando para a gente entender que é um tripé. Isso. Né? Que a gente, se esse tripé for possível, né, onde a gente consegue conciliar ali escola, com igreja, com família. Família. Especialmente a família. Família é a base. Né? Especialmente a família. Não se trata de eu atribuir para a Aline como pastora, como professora lá do Ministério Infantil, ou como quem seja que vai cuidar, porque eles estão recebendo a palavra. Não tira a responsabilidade da família. Jamais. Né? E a mulher, muitas vezes, assim, tem muita gente que fala, não, mas quem tem que puxar isso é o homem, porque é a responsabilidade do homem como chefe da família. Mas se às vezes for esperar o homem fazer, o culto doméstico não vai acontecer, o devocional não vai acontecer. Não seja você a pessoa a puxar, não fique esperando, isso, né? Isso mesmo, né? isso mesmo. Não fique esperando, seja você a pessoa a puxar e falar assim, não, agora é a hora do culto doméstico. Eu digo assim porque eu tenho uma menininha de 2 anos e se às vezes domingo, a gente chegou do culto, né? E ela falou, mãe, vamos fazer o culto. Eu falei, filha, mas a gente acabou de chegar do culto. Não, mas o culto é aqui em casa. Eles começam a cobrar. Cobra mesmo. Eles cobram, porque isso passa a ser uma rotina da casa. Sim. E isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento, né, das nossas crianças, para o crescimento deles. E assim a gente vai caminhando. Até porque hoje, como você falou, você é mãe de uma adolescente. Sim. Como é ser mãe de adolescente? Não é fácil. Não cheguei lá ainda. Mas é descabelar, assim, dá uma palavra de esperança, né, para as mães que estão chegando. Eu tive uma experiência com a Raila, assim, muito marcante. Quando ela tinha 10 anos de idade, ela começou a me encher de perguntas a respeito de área sexual. E aí, enquanto muitas mães, nossa, não posso falar sobre isso com a minha filha, só tem 10 anos, não vou falar. Eu fiz diferente. Eu falei, eu preciso conversar com ela primeiro, ela está perguntando para mim, eu não posso perder a oportunidade. É disso que a gente acabou de falar, né, Rafa? Isso, ali. E eu não perdi a oportunidade. Eu sentei com ela, peguei a Bíblia e fui à luz da Bíblia ensinar para ela que Deus tinha criado o homem, que Deus tinha criado mulher, que Deus tinha criado neste homem um aparelho reprodutor, na mulher. Então, assim, eu expliquei para ela dentro da Bíblia, direitinho como que era feita a reprodução humana. Ela ficava assim, encantada, ela não conseguia acreditar que eu estava tendo coragem de conversar sobre isso com ela, porque as outras coleguinhas, as mães, jamais conversavam sobre esses assuntos, e ela se sentiu tão importante, porque eu conversei sobre isso com ela, que no final da conversa, ela me abraçou e disse, mamãe, muito obrigada porque a senhora confiou em mim de me contar isso. Eles se sentem muito especiais. Eles são Nossa, realmente, ela se sentiu muito especial. Valorizada. E isso fez com que hoje tudo ela conta. Porque eu abri o leque, eu abri o caminho. Você deixou o caminho aberto. Deixou o caminho aberto. Né? Eu falo para ela, filha, independente do que acontecer, conte para a mamãe. A mamãe é a sua melhor amiga. Isso. A mamãe, eu sempre ensinei isso para as duas. E vira e mexe, eu pergunto, vem cá, quem que é a sua melhor amiga? Ela, mamãe.
a mamãe, a mamãe. Então, assim, eu sempre deixo elas muito à vontade para conversar sobre qualquer assunto. Isso é uma coisa importante, né, da gente ensinar para os nossos filhos. Mamãe é sua melhor amiga. Você não pode ter segredos Isso. com a mamãe. Tipo assim, a mamãe precisa saber. Por quê? Porque às vezes aquelas pessoas que são mal intencionadas, né? Isso. Elas podem colocar coisas na cabeça da criança e falar, sua mãe não pode saber. Uhum. E a gente precisa estar muito alicerçado. Mães, nós precisamos estar na brecha o tempo inteiro para protegermos as nossas crianças. E essas são estratégias, né, Aline, como você fez com a sua filha. Eu sou a sua melhor amiga. Conta para mim, não me esconda nada, né? Porque eles vão aprendendo a ter essa confiança e isso vai fazer toda a diferença lá na adolescência. Né? Inclusive, ela hoje está com 14 anos, né? E já chegou naquela fase, assim, das paixonites, né? Já chegou naquela fase. Não namora, né? Ela entende os princípios, a mamãe já ensinou para ela, graças a Deus nesse ponto ela é muito obediente, né? Porque eu ensinei para ela, falei, olha filha, a mamãe infelizmente começou a namorar cedo e não foi legal, mas a mamãe começou porque a mamãe não tinha uma família estruturada, a mamãe não tinha conhecimento da palavra de Deus. Hoje você tem conhecimento, é totalmente diferente, né? Então eu explico muito isso para ela. Então assim, quando ela chegou a se apaixonar, né? Ela fez o quê? Ela ficou uns dias assim sem me falar, com medo assim, às vezes de eu reprimir ela e tal. E aí ela criou coragem, mamãe, né, eu tô apaixonada, mamãe, tal, e aí, né, mamãe, e agora? Eu falei, filha, amém, glória a Deus, faz parte da vida, faz parte do processo, você tá na fase onde não vai ser nem a primeira e nem a última vez que você vai apaixonar, isso, tem tanta coisa para viver ainda, né, e tal. Agora o importante, meu amor, é Jesus nunca sair do centro do seu coração. Você pode até amar alguém, isso não é pecado não, você pode amar alguém, mas o seu primeiro amor tem que ser Jesus. Se esse alguém está roubando Jesus do centro, não está certo, está errado. E aí é um menininho até da igreja também, né? Um menino também muito respeitador. E aí vivem nisso, aquele amor de longe, sabe? Só nos olhares, aquela coisa assim, bonitinha. Então assim, nisso eu não vejo problema, né? E foi lindo que ela chegou em mim. E contou, né? Confiou, né? E assim, nunca teve nenhum tipo de contato físico, né? Obedece, graças a Deus. Então, assim, oração. E é fácil? Não, gente, não é fácil ser mamãe de adolescente. A minha filha é obediente, mas ela é daquelas que ela quer saber por que não. E aí você tem que estar com a resposta na ponta da língua, porque ela vai te perguntar até mesmo, né, pra você, ela vai te esgotar. Né? São outras coisas, né, a gente tem que saber falar o não, manter o não, né, que não é fácil, não é fácil, né, porque às vezes eles querem quebrar tudo, eles querem sair de casa, desse jeito, né, busque em Deus, né, a gente não está falando aqui de mães perfeitas. Claro, não, esse final de semana mesmo eu tive uma outra experiência com ela, mamãe, é uma festa de 15 anos da minha amiga lá da escola, ela estuda hoje no militar. E a menina, o pessoal lá da escola não são assim cristãos e tal, alguns só. E eu perguntei para ela assim, filha, então, essa amiguinha é cristã? A família dela é cristã? Ah, mamãe, eu acho que não, mas a senhora deixa eu ir, por favor, mamãe, todo mundo vai. Eu falei, meu amor, então, a mamãe deixa, mas com uma condição. Posso ir com você? Ela, mamãe, então tá, né? Então tá bom. E aí, o que eu fiz? Me arrumei e fui com ela, né? Fui com ela, cheguei lá, me enturmei no meio dos amigos, aproveitei a oportunidade para conhecer os amigos, peguei contatos, né? Aí esse caso, nossa, mas sua mãe é mó legal. Então, assim, eu fiz assim, o possível para me envolver no mundo dela. Não proibi, não, você não vai, porque é uma festa mundana. Não, mas a mamãe vai com você. Né? E não tirei ela daquele ambiente, mas fui com ela, orientando, cuidando, né? E deu certo, graças a Deus. Amor também, né? E que nós temos sabedoria até desde a infância, né? Buscarmos boas amizades para os nossos filhos também, com certeza. Né? É importante a gente investir na amizade dos nossos filhos. Como que a gente faz isso? Você pode se aproximar de uma família, né? Que tem os mesmos princípios que vocês, que tem filhos da mesma idade, para já construindo, né, amizades, né, sólidas, e você tenha maturidade, sabedoria em Deus, né, para saber ajudar nesses momentos que eles virão, né, a gente não estamos falando de criar filhos em bolha, de forma alguma, né, os nossos filhos, eles estão inseridos no mundo e nós estamos aqui para ser luz do mundo,
né, e buscando em Deus. Em Deus. Né? Nós não somos perfeitos, não temos filhos perfeitos, e a gente nem almeja, né, gostaríamos, né, de almejar de ser perfeitos, mas só na glória, né, que nós saibamos realmente aperfeiçoar nesse processo de santificação, nós estaremos sempre nesse processo, né, de santificação, até que o Senhor nos recolha ou que Ele volte. Né? E também, por exemplo, errou, não fique se culpando porque você errou, não, faça diferente, né? Recomece. Né? Saiba pedir perdão, né? Isso, é importante. Isso, pedir perdão, isso mesmo, isso é muito importante. Tem muita gente que tem essa barreira do perdão para com os filhos, né? Às vezes admite que errou para outras pessoas, mas para o filho não. E é muito importante, né, que nós saibamos reconhecer diante dos nossos filhos quando nós erramos, e a gente tem a maturidade para recomeçar, com a ajuda de Deus sempre, né? Porque é Ele que vai nos fortalecer, vai nos conduzir e vai nos dar graça de um dia após o outro. Isso. E outra coisa também, no momento da correção, nunca corrigir no calor da emoção, porque senão você vai... Vira uma ira pecaminosa. Você vai perder a razão, né? Você nunca corrigiu seus filhos nervosos? Já. Infelizmente, já fiz isso. E depois me arrependi. Falei, não é isso que Deus quer, né? Deus não faz assim comigo, então eu preciso fazer diferente. Então, assim, uma coisa que eu sempre luto para fazer é não corrigi-las nervosa. Na auge da sua... eu me acalmo primeiro, depois a gente conversa, porque senão vai sair palavras que não vai edificar. E aí, depois ter que ir lá pedir perdão é mais difícil, né? Mas assim, não deixe passar, né? Tipo assim, com certeza. Precisar correção. Tem que corrigir. Corrija. Deus nos chamou para isso. Nós somos representantes dele aqui na Terra e a gente precisa, então, estar sempre junto, né? Corrigindo, orientando, exortando, né? E que a gente possa sempre se preocupar com isso, estarmos na brecha, né? Em prol dos nossos filhos, né? Para que o Senhor tenha misericórdia, né? Com a graça dele que nos alcança, porque não depende de nós, é sempre por ele e para ele. Né? Isso, e sempre falando, né? Olha, a mamãe tá te corrigindo porque a mamãe te ama, né? Porque hoje em dia, o mundo, esses adolescentes de hoje, de uma geração que não conhece a Cristo, ou que não dá importância para Cristo, para eles amar é não dizer não nunca. É sempre dizer sim. Sempre dizer sim. E não é isso que a Bíblia ensina. Se você for olhar os 10 mandamentos, é mais não. Tem muitas negativas ali, né? É muito mais... Não faça isso, não mate, não adultere, né? Não levanta falso. Então, mais não do que sim. Então, muitas das vezes, a gente vai precisar dizer mais não para os nossos filhos do que sim. E é amor, isso é amor. Né? E tem muita gente que associa esse não ao fato de ser carrasco, ao fato de ser, como é que eu vou dizer, ser muito autocentrado, ou simplesmente a minha. Não é por aí, né? O não do Senhor é muito... didático, né? Ele tem um amor muito grande que ele demonstra por nós, né? Ao nos dizer o não. Então, quando a gente diz não, a gente também está demonstrando amor. Isso. Né? O não de Deus, ele é sempre proteção, né? Protetor, né? O Deus que sabe de tudo e que estabeleceu essa lei moral para nós, não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Gente, eu quero agradecer a vocês por terem nos acompanhado aqui, o nosso bate-papo. Agradecer a você, Aline, por ter aceitado, viu, meu convite. Né? A gente espera de coração que você seja edificado, né? Que o Senhor seja honrado através de tudo aquilo que a gente conversou. Né? E que eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscrever para ficar por dentro de outros bate-papos aqui também. Eu vou deixar o contato da Aline aqui embaixo, nas redes sociais dela, se você quiser entrar em contato, recebê-la aí na sua igreja. Né? E ela faz materiais também, né? Na verdade eu faço para as ministrações, né? Não faço para venda, né? Faço mais para as minhas ministrações por falta de tempo, gente. Muitas ideias legais, né? Então, assim, vou deixar o contato dela aqui embaixo, caso você deseje, né, chamá-la aí para dar uma abrilhantada nos eventos de vocês, né? Que Deus realmente continue te usando, tá bom? Muito obrigada, viu, por esse tempo aqui. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.